Eu sempre achei que os piores dias da minha vida seriam aqueles previsíveis, uma demissão, um término, talvez uma doença na família. Nunca imaginei que tudo poderia desmoronar em uma única noite, sem aviso, sem piedade. Era uma sexta-feira como qualquer outra, ou pelo menos era o que eu pensava. A festa acontecia na casa do Lucas, meu amigo desde o ensino médio. Ele morava em um apartamento no centro da cidade, um daqueles lugares modernos, com paredes de vidro e uma vista que deixava tudo mais glamouroso. A música alta ecoava pelos corredores, e o ar estava carregado de risadas, conversas animadas e o cheiro de bebidas misturadas. Eu não era muito de festas, mas naquela noite, algo me fez aceitar o convite. Talvez fosse o tédio, talvez a necessidade de me distrair depois de uma semana estressante no trabalho. Agora, eu me pergunto se tudo teria sido diferente se eu tivesse ficado em casa. Cheguei por volta das 22 horas, e logo me vi envolvido naquele clima descontraído. Reencontrei amigos, brinquei com gente que mal conhecia e até dancei um pouco, algo que eu raramente fazia. Tudo parecia perfeito, até que as coisas começaram a mudar. Não foi de repente, mas como uma névoa que vai se formando devagar, até que você percebe que não consegue mais enxergar direito. Por volta da meia-noite, uma discussão começou na cozinha. Dois caras que eu não conhecia estavam brigando por algo bobo, uma garota, uma bebida derrubada, não sei ao certo. Tentei me afastar, mas o Lucas me pediu para ajudar a acalmar a situação. Você é bom com palavras, vai lá, ele disse, com um sorriso despreocupado. Eu hesitei, mas acabei cedendo. Era só mais uma briga de festa, pensei. Nada que eu não tivesse visto antes. Quando me aproximei, a tensão já estava no auge. Um dos caras, alto e com uma camiseta rasgada, gritava algo sobre respeito. O outro, mais baixo e com um boné, parecia prestes a partir para cima. Tentei intervir, coloquei minha mão no ombro do mais agitado e disse algo como calma, cara, não vale a pena. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Alguém gritou. Alguém empurrou. Alguém caiu. E então, o som de vidro quebrando. Quando me dei conta, o cara do boné estava no chão, ensanguentado, com um pedaço de garrafa de cerveja cravado no peito. O silêncio tomou conta da sala por um segundo, até que os gritos começaram. Chama uma ambulância. Ele está morto. O que você fez? Eu estava paralisado, olhando para minhas mãos, como se elas pudessem me dizer o que havia acontecido. Não me lembrava de ter tocado na garrafa, mas as testemunhas jurariam mais tarde que eu estava com ela na mão. A polícia chegou rápido demais, como se já soubessem que algo ruim aconteceria. Eles me algemaram enquanto eu tentava explicar, mas minhas palavras pareciam se perder no ar. As câmeras dos celulares dos meus amigos capturavam cada segundo, e eu sabia que aquelas imagens já estavam circulando por aí. No dia seguinte, eu estava nas manchetes. Jovem de 27 anos é acusado de assassinato em festa na Zona Sul. Minha foto, tirada de uma rede social, estava estampada ao lado da manchete, e eu parecia um monstro. As redes sociais já haviam me condenado. Comentários como esse aí tem cara de psicopata e justiça seja feita se multiplicavam. Minha família tentava me apoiar, mas eu via o medo nos olhos deles. E, no fundo, eu também tinha medo. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo de que a verdade não importasse. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte ao crime, descobri que a vítima não era um desconhecido qualquer. Ele era filho de um político influente, e isso significava que o caso não seria tratado como mais um crime comum. Eu estava no centro de uma tempestade que não entendia, e algo me dizia que aquela noite era só o começo. O julgamento começou menos de 2 meses depois daquela noite infernal. 2 meses em que minha vida virou um pesadelo constante. Eu estava preso em uma cela fria e úmida, cercado por pessoas que já me julgavam culpado antes mesmo de eu pisar em um tribunal. Meu advogado, o Dr. Álvaro, era um homem experiente e calmo, mas até ele parecia preocupado. O caso é complicado, ele me disse na primeira visita. As evidências são fortes, mas não são incontestáveis. Precisamos encontrar brechas. Eu queria acreditar nele,
mas cada dia que passava trazia uma nova camada de desespero. As manchetes dos jornais não ajudavam. Assassino à solta, família da vítima exige justiça, caso choca a elite da cidade. Minha foto estava em todos os lugares, e eu parecia cada vez mais um monstro aos olhos do público. As redes sociais eram um campo de batalha, com pessoas discutindo minha culpa ou inocência como se fosse um reality show. Eu não era mais uma pessoa, era um personagem, um símbolo de algo maior que eu não entendia. No primeiro dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Repórteres, curiosos, familiares da vítima e até alguns dos meus amigos daquela noite estavam lá. Eu me senti exposto, como se estivesse no diante de todos. O juiz, um homem severo de óculos grossos, abriu a sessão com um tom solene. O promotor, um sujeito alto e de voz grave, começou a apresentar as evidências contra mim. Primeiro, as testemunhas. O Lucas, meu amigo, foi o primeiro a depor. Ele parecia desconfortável, evitando meu olhar. Eu vi ele segurando a garrafa, ele disse, hesitante. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele estava lá, perto do corpo. As palavras dele ecoaram na sala, e eu senti um nó se formar na garganta. Como ele podia dizer isso? Ele sabia que eu não tinha feito aquilo. Depois, foi a vez da garota que eu mal conhecia, a Amanda. Ela jurou ter me visto discutindo com a vítima minutos antes do crime. Ele parecia muito bravo, ela disse, com uma voz trêmula. Eu até pensei em intervir, mas tinha medo. Era mentira. Eu nunca tinha discutido com a vítima. Na verdade, mal trocamos palavras aquela noite. Mas quem acreditaria em mim? As evidências físicas foram ainda piores. Minhas digitais estavam na garrafa que foi usada como arma. O promotor explicou que isso era prova definitiva da minha culpa. O acusado estava com a arma do crime em suas mãos, ele disse, apontando para mim como se eu fosse um animal perigoso. Não há como escapar dos fatos. Mas o golpe mais duro veio quando apresentaram as mensagens. Algumas conversas minhas antigas, tiradas completamente de contexto, foram usadas para pintar a imagem de um homem violento e instável. Você vai se arrepender, eu havia escrito uma vez, em uma discussão boba com um colega de trabalho. Na tela do tribunal, aquelas palavras pareciam uma ameaça mortal. O promotor fez questão de destacar cada uma delas, como se fossem provas irrefutáveis da minha natureza perigosa. Eu me senti encurralado, como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra mim. Até meu passado, coisas que eu nem lembrava mais, estava sendo usado para me destruir. Meu advogado tentou argumentar que as evidências eram circunstanciais, que não havia provas diretas de que eu havia cometido o crime. Mas eu via o olhar do júri, e sabia que eles já haviam decidido. Eu era culpado, ponto final. No final do dia, quando voltei para a cela, senti um vazio imenso. Eu não sabia mais em quem confiar. Meus amigos, minha família, até meu próprio advogado pareciam distantes, como se já tivessem me dado como perdido. Mas havia algo que não fazia sentido. Uma testemunha-chave, o segurança do prédio, havia desaparecido antes de depor. Ele era a única pessoa que poderia provar que eu não estava perto da vítima na hora do crime. O Dr. Álvaro tentou encontrá-lo, mas ele simplesmente sumiu. Ninguém sabia onde ele estava. Enquanto eu me deitava na cama dura da cela, uma pergunta martelava na minha mente: quem estava por trás disso? Quem queria me ver atrás das grades a qualquer custo? Eu não tinha respostas, mas sabia que precisava encontrá-las antes que fosse tarde demais. Enquanto o julgamento avançava, eu sentia que estava sendo esmagado por uma máquina implacável. Cada dia trazia uma nova acusação, uma nova evidência, uma nova história distorcida sobre quem eu era. Mas, no meio daquele caos, algo começou a me chamar a atenção. Algo que não fazia sentido. Foi durante uma das pausas do tribunal que eu percebi. Meu advogado, o Dr. Álvaro, estava revisando uma pilha de documentos quando uma foto caiu no chão. Era uma imagem da vítima, o tal do Gabriel, sorrindo em um evento formal. No canto da foto, havia um homem que eu reconheci imediatamente, meu pai. O que ele está fazendo aí?
Perguntei, apontando para a foto. O doutor Álvaro hesitou, como se não soubesse se deveria responder. Seu pai e a vítima tinham conexões, ele disse finalmente. Gabriel era filho de um político importante, e seu pai, como juiz, tinha contatos com essa esfera. Aquilo não me surpreendeu. Meu pai sempre foi uma figura influente, alguém que parecia saber tudo sobre todos. Mas havia algo na maneira como o Dr. Álvaro falou que me deixou desconfiado. Conexões como, insisti. Ele suspirou, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Gabriel estava envolvido em um esquema de corrupção. Ele tinha provas que poderiam derrubar algumas pessoas poderosas. E, aparentemente, ele estava prestes a entregar tudo. Eu senti um frio na espinha. E o que isso tem a ver comigo? O doutor Álvaro me olhou nos olhos, como se estivesse medindo quanto eu poderia aguentar. Tudo, ele disse. Se Gabriel foi morto para silenciá-lo, alguém pode ter colocado você no meio disso para desviar a atenção. Aquela revelação foi como um soco no estômago. Eu sempre soube que o caso era maior do que parecia, mas nunca imaginei que pudesse estar ligado a algo tão sombrio. E pior, meu pai estava no centro disso. Naquela noite, na cela, eu não consegui dormir. Minha mente estava acelerada, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Se Gabriel tinha provas de corrupção, quem mais estava envolvido? Por que meu pai nunca mencionou isso? E, mais importante, quem queria Gabriel morto? No dia seguinte, durante uma visita, eu finalmente confrontei meu pai. Ele parecia mais velho, mais cansado, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Pai, o que você sabe sobre o Gabriel? Perguntei, direto ao ponto. Ele hesitou, olhando para os lados como se temesse que alguém pudesse ouvir. Não é seguro falar sobre isso aqui, ele sussurrou. Então me diga a verdade, eu insisti, minha voz ecoando pelas paredes frias da cela. Eu estou sendo acusado de um crime que não cometi, e você sabe que isso vai além de mim. Quem está por trás disso? Meu pai fechou os olhos, como se estivesse lutando contra uma decisão difícil. Quando ele finalmente falou, sua voz estava cheia de dor. Gabriel estava prestes a expor um esquema de corrupção que envolvia políticos, empresários e pessoas do judiciário. Ele tinha provas, documentos, gravações. Alguém decidiu que ele precisava ser silenciado. E você sabia disso? Perguntei, sentindo uma mistura de raiva e desespero. Ele não respondeu diretamente. Eu tentei avisá-lo, ele disse, evitando meu olhar. Mas ele não quis ouvir. E agora você está pagando o preço. Aquela confissão foi como uma facada. Meu próprio pai sabia que eu estava sendo usado como bode expiatório, e ele não fez nada para me salvar. Por que você não contou isso antes? Eu gritei, sentindo as lágrimas queimando meus olhos. Por que você deixou isso acontecer? Ele olhou para mim, e pela primeira vez eu vi medo em seus olhos. Porque se eu falar, eles vão me matar. E vão matar você também. Aquela noite, de volta à cela, eu me senti mais sozinho do que nunca. Meu pai, a única pessoa em quem eu sempre confiei, estava envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que eu poderia imaginar. E eu? Eu era apenas uma peça descartável em um jogo que não entendia. Mas havia uma coisa que eu sabia, eu não poderia confiar em ninguém. Nem no meu pai, nem no meu advogado, nem nas pessoas que diziam estar do meu lado. Se eu quisesse provar minha inocência, teria que fazer isso sozinho. E então, uma ideia começou a se formar na minha mente. Se Gabriel tinha provas, elas ainda estavam por aí, em algum lugar. E se eu pudesse encontrá-las, talvez eu tivesse uma chance de limpar meu nome. Mas eu sabia que isso não seria fácil. Alguém já havia matado para proteger aqueles segredos, e não hesitaria em matar de novo. O julgamento estava chegando ao seu clímax, e eu sentia que o mundo estava desmoronando ao meu redor. As evidências contra mim pareciam incontestáveis, e o júri estava prestes a se retirar para deliberar. Eu sabia que, se não acontecesse algo drástico, eu seria condenado. E uma condenação significava uma sentença de 25 anos, no mínimo. 25 anos da minha vida,
perdidos por um crime que eu não cometi. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. No último dia do julgamento, a promotoria anunciou que havia uma testemunha surpresa. Quando as portas do tribunal se abriram, eu quase não acreditei no que vi. Era o segurança do prédio, o mesmo que havia desaparecido semanas antes. Ele entrou na sala, evitando meu olhar, e se dirigiu ao banco das testemunhas. Meu coração acelerou. Finalmente, alguém que poderia provar minha inocência. Mas, assim que ele começou a falar, eu percebi que algo estava terrivelmente errado. Eu vi o acusado na noite do crime, ele disse, com uma voz firme que ecoou pela sala silenciosa. Ele estava segurando a garrafa e parecia muito agitado. Quando tentei intervir, ele me ameaçou. Disse que eu deveria me afastar se não quisesse me envolver. Eu quase caí da cadeira. Isso é mentira, gritei, mas o juiz bateu o martelo, ordenando silêncio. Meu advogado, o Dr. Álvaro, tentou questionar a credibilidade da testemunha, mas ela se manteve firme em seu depoimento. Eu estava com medo, ela disse, olhando diretamente para o júri. Por isso desapareci. Mas agora decidi falar a verdade. Aquela foi a gota d'água. Eu vi o olhar do júri, e sabia que eles estavam convencidos. Eu estava acabado. Mas então, algo inacreditável aconteceu. No meio do caos, uma mulher na plateia se levantou. Era uma jornalista que eu nunca tinha visto antes. Ela segurava um celular e gritou: "Eu tenho uma gravação que muda tudo." O juiz, visivelmente irritado, ordenou que ela se sentasse, mas ela insistiu. "Isso é crucial para o caso. Por favor, deixem-me mostrar." Depois de um breve debate, o juiz permitiu que a gravação fosse reproduzida. A sala ficou em silêncio absoluto quando a voz de dois homens ecoou pelos alto-falantes. Eram dois políticos poderosos, discutindo o caso. Gabriel tinha que ser silenciado, dizia uma voz que eu reconheci imediatamente. Era o mesmo político que aparecia nas manchetes, um homem conhecido por sua retórica inflamada e suas conexões obscuras. Mas precisamos de um bode expiatório. Alguém que não tenha como se defender. E o filho do juiz? Perguntou a outra voz. Ele é perfeito. Ninguém vai questionar. Exato. E se ele tentar falar, nós o calamos também. A sala explodiu em caos. Repórteres gritavam, o júri parecia chocado, e até o promotor ficou sem palavras. Eu olhei para o Dr. Álvaro, que parecia tão surpreso quanto eu. A gravação era a prova definitiva de que eu estava sendo usado como bode expiatório. O juiz bateu o martelo repetidamente, tentando restaurar a ordem. "Isso é inadmissível", ele gritou. "Como essa gravação foi obtida?" A jornalista se levantou novamente. "Foi enviada para mim de forma anônima", ela explicou. "Mas eu verifiquei a autenticidade. É real." O júri foi instruído a ignorar a gravação até que sua autenticidade fosse confirmada, mas eu sabia que o estrago estava feito. As sementes da dúvida haviam sido plantadas, e o caso estava longe de ser tão simples quanto parecia. No final do dia, o juiz declarou um mistério e suspendeu o julgamento. Eu fui levado de volta à cela, mas pela primeira vez em semanas, senti uma centelha de esperança. Alguém lá fora estava tentando me ajudar. Mas quem? E por quê? Enquanto eu me deitava na cama dura da cela, minha mente estava acelerada. A gravação mudará tudo, mas também trouxera novas perguntas. Quem havia enviado aquela gravação para a jornalista? Por que arriscaram tanto para me ajudar? E, mais importante, o que mais eles sabiam? Eu sabia que o jogo estava longe de acabar. Alguém estava disposto a matar para proteger seus segredos, e eu estava no meio de uma guerra que não entendia. Mas, pela primeira vez, eu senti que tinha uma chance. E eu faria de tudo para descobrir a verdade, não importasse o custo. O julgamento foi reaberto 2 semanas depois daquela gravação bombástica. O clima no tribunal era tenso, carregado de uma energia que eu nunca tinha sentido antes. A imprensa estava em peso, e o caso havia se tornado o centro das atenções do país.
As manchetes agora questionavam não apenas minha culpa ou inocência, mas também a integridade do sistema. Corrupção no judiciário. Quem está por trás do caso Gabriel? Justiça ou manipulação? Eu já não era apenas o acusado, eu era o símbolo de uma luta muito maior. A promotoria tentou desacreditar a gravação, alegando que ela havia sido manipulada, mas especialistas confirmaram sua autenticidade. Enquanto isso, novas investigações revelaram detalhes chocantes sobre o esquema de corrupção que Gabriel estava prestes a expor. Políticos, empresários e até figuras do judiciário estavam envolvidos em um emaranhado de propinas, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. E, no centro de tudo, estava o verdadeiro assassino, o político cuja voz eu ouvirá na gravação. No último dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Familiares da vítima, repórteres, curiosos e até manifestantes ocupavam cada centímetro da sala. Eu me sentei no banco dos réus, tentando manter a calma, mas meu coração batia tão forte que eu temia que todos pudessem ouvir. O Dr. Álvaro apresentou as novas evidências com uma confiança que eu nunca tinha visto nele antes. Ele mostrou documentos, gravações e até depoimentos de testemunhas que haviam sido coagidas a mentir. A promotoria tentou contra-argumentar, mas era claro que o caso deles estava desmoronando. Quando o júri finalmente se retirou para deliberar, eu senti que o tempo parou. Minutos pareciam horas, e cada segundo era uma eternidade. Eu olhei para minha família, sentada na primeira fileira. Meu pai estava pálido, com os olhos fixos no chão. Minha mãe segurava um lenço, tentando disfarçar as lágrimas. Eu sabia que, independentemente do veredito, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Finalmente, o júri voltou. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir o som da minha própria respiração. O juiz pediu que o líder do júri lesse o veredito. Inocente. A palavra ecoou pela sala, seguida por uma onda de reações. Algumas pessoas gritaram de alívio, outras de indignação. Eu me senti tonto, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Inocente. Eu era inocente. Mas, ao olhar ao redor, percebi que aquela vitória era amarga. O verdadeiro assassino, o político poderoso, foi preso horas depois, junto com vários outros envolvidos no esquema. Meu pai, no entanto, nunca foi formalmente acusado, mas sua carreira estava arruinada. Ele se aposentou discretamente, e nossa relação nunca mais foi a mesma. Eu sabia que ele tinha feito escolhas erradas, mas também sabia que ele tinha tentado me proteger à sua maneira. Isso não apagava o que havia acontecido, mas me dava um pouco de paz. Nos meses que se seguiram, eu tentei reconstruir minha vida. Voltei para casa, mas nada era como antes. Meus amigos me evitavam, como se eu carregasse uma maldição. A encrenca ainda me perseguia, querendo entrevistas, detalhes, histórias. Eu me tornei uma figura pública, mas não da maneira que eu queria. E então, um dia, recebi uma carta. Era da jornalista que havia vazado a gravação. Ela me contou que havia recebido as informações de forma anônima, mas que suspeitava que fosse alguém de dentro do esquema. Alguém que se arrependeu e decidiu fazer a coisa certa. Ela não sabia quem era, mas agradecia por ter tido a coragem de agir. Eu guardei aquela carta, pensando em tudo o que havia acontecido. Eu era inocente, mas a verdade tinha um preço. Minha vida havia sido destruída e reconstruída, mas eu sabia que nunca seria a mesma. E, no fundo, eu me perguntava, mesmo inocente, será que algum dia serei verdadeiramente livre? Hoje, anos depois, eu ainda carrego as cicatrizes daquela época. O caso Gabriel mudou o país, expondo uma rede de corrupção que ninguém imaginava ser tão profunda. Mas, para mim, ele também mudou algo dentro de mim. Eu aprendi que a verdade nem sempre é suficiente, e que a justiça nem sempre é justa. Eu me mudei para uma cidade pequena, longe do barulho e da agitação. Aqui, ninguém sabe quem eu sou, e eu prefiro que seja assim. Às vezes, quando olho para o céu à noite, eu me pergunto se valeu a pena. Se tudo que eu passei teve algum significado. E então, eu lembro daquela carta. Da pessoa anônima que arriscou tudo para me ajudar.
E eu percebo que, no fim das contas, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Pode demorar, pode doer, mas ela sempre vem. E, talvez, seja isso que importa.